Olá, bom dia, graça e paz, sejam todos bem-vindos para mais um dia do nosso plano de leitura, o 49º dia, sábado, dia 18 de fevereiro. Muito bom dia a todos que estão chegando aí, Rose Marchetti, Sandra Regina, Ana Bruno. Comecei uns minutinhos antes. Hoje eu tenho Integra, esqueci de anunciar ontem pra gente dar uma antecipada aqui. E hoje eu tenho meu café com os membros que membraram recentemente, alguns que membraram no final do ano passado e que não participaram do Integra ainda, e outros que foram recebidos agora domingo passado. Então, bom dia, irmã Eronita também, paz. Então, comecei um pouquinho mais cedo aqui para dar tempo de eu me programar e participar lá também, né? O Integra começa às 9h30. Tá? Hoje nós vamos ler os capítulos de número 16 e 17 de Números. Tá? O capítulo de número 17 é o capítulo mais curto, mas o capítulo de número 16 é um capítulo que tem uma das... Se a gente vem acompanhando e vendo o quanto esse povo se rebela, o capítulo de número 16 é o auge dessa rebelião, né? Melhorei, graças a Deus já estou bem melhor. Bem melhor. Deixa eu compartilhar aqui. Um minutinho. Não esqueça de deixar o seu like, né? O like é muito importante. Não esqueça de retornar aqui para o canal e também comentar, é muito importante. E considere aí se tornar um membro do canal. Se você está assistindo esse vídeo em outro horário, que não seja o horário da programação, de segunda a sexta, às 6 da manhã. Sábados e aos domingos, às 7h30 da manhã. E se você estiver assistindo em outro horário, deixa também o seu like, porque o like é muito importante para o vídeo. O canal cresce aí à medida em que nós vamos sendo indicados pelo próprio YouTube, né? O algoritmo do YouTube, a fórmula como o YouTube indica vídeos para o seu público é de acordo com o like, de acordo com o comentário. Então, assim o canal também vai crescendo. Certo? Ok? Vamos lá então. Hoje, Números, capítulo 16. A rebelião de Corá, Datã e Abirão. Alguém coloca nos comentários para mim, que nós começamos aí um pouquinho mais cedo, né? Começamos a leitura nesse horário, 7h22. Tá? Só para daqui a pouco vai chegar o pessoal da 7h30 e vai ficar, não era 7h30. Então, 7h22 aí começamos a nossa leitura, só para eu ganhar tempo também. Vamos lá. A rebelião de Corá, Datã e Abirão. Corá, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo Datã e Abirão, filhos de Eliabe, e também On, filho de Pelete, todos da tribo de Ruben, e se levantaram diante de Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, chefes da congregação, eleitos por ela, homens de renome, e se ajuntaram contra Moisés e contra Arão, e lhes disseram: basta, toda a congregação é santa, cada um deles é santo, e o Senhor está no meio deles. Por que então vocês se exaltam sobre a congregação do Senhor? Quando ouviu isto, Moisés caiu sobre o seu rosto, e falou a Corá e a todo o seu grupo, dizendo: amanhã pela manhã, o Senhor fará saber quem é dele e quem é o santo que ele fará chegar assim.
Aquele a quem ele escolher, esse ele fará chegar a si. Façam isto. Peguem incensários, Corá e todo o seu grupo. Ponham brasas nos incensários amanhã. Coloquem incenso sobre as brasas diante do Senhor. O homem a quem o Senhor escolher, este será o santo. E agora basta, filhos de Levi. Moisés disse também a Corá: Agora escutem, filhos de Levi. Será que para vocês é pouca coisa o fato de o Deus de Israel os ter separado da congregação de Israel para os fazer chegar a si, a fim de cumprirem o serviço do tabernáculo do Senhor e estarem diante da congregação para ministrar-lhe? Ele fez chegar você, Corá, e todos os seus filhos, e todos os seus irmãos, os filhos de Levi, com você, e agora vocês buscam também o sacerdócio? Portanto, você e todo o seu grupo estão contra o Senhor. E Arão, o que é ele para que estejam murmurando contra ele? Moisés mandou chamar Datã e Abirão, filhos de Eliabe. Porém, eles disseram: Não iremos. Será que é pouca coisa o fato de você nos ter tirado de uma terra que mana leite e mel, para nos fazer morrer neste deserto? E agora você quer também se fazer príncipe sobre nós? Além disso, você não nos levou a uma terra que mana leite e mel, nem nos deu campos e vinhas como herança. Você pensa que pode arrancar os olhos dessa gente? Pois não iremos. Então Moisés ficou muito irado e disse ao Senhor: Não atentes para a oferta deles. Não tirei deles nenhum só jumento, e não fiz mal a nenhum deles. Moisés disse ainda a Corá: Você e todo o seu grupo ponham-se diante do Senhor, você e eles, e também Arão, no dia de amanhã. Cada um pegará o seu incensário e porá incenso nele. Que cada um traga o seu incensário diante do Senhor. 250 incensários. Também você e Arão, cada qual o seu. Assim pegaram cada qual o seu incensário, puseram brasas nele, sobre as brasas colocaram incenso e se puseram com Moisés e Arão diante da porta da tenda do encontro. Corá reuniu contra eles todo o povo à porta da tenda do encontro. Então a glória do Senhor apareceu a toda a congregação. Os rebeldes são castigados. O Senhor disse a Moisés e a Arão: Afastem-se do meio desta congregação, e eu os consumirei no momento. Mas Moisés e Arão se prostraram sobre o seu rosto e disseram: Ó Deus, autor e conservador de toda a vida, será que pelo fato de pecar um só homem ficarás indignado contra toda esta congregação? O Senhor respondeu a Moisés: Fale a toda esta congregação, dizendo: Afastem-se da habitação de Corá, Datã e Abirão. Então Moisés se levantou e foi para onde estavam Datã e Abirão. E os anciãos de Israel foram com ele. E Moisés disse à congregação: Peço que vocês se afastem das tendas destes homens perversos e não toquem em nada do que é deles, para que vocês não sejam destruídos por causa de todos os pecados que eles cometeram. Eles se afastaram da habitação de Corá, Datã e Abirão. Datã e Abirão saíram e se puseram à porta da sua tenda, juntamente com suas mulheres, seus filhos e suas crianças. Então Moisés disse: Nisto vocês saberão que o Senhor me enviou a realizar todas estas obras, que não procedem de mim mesmo. Se estes homens morrerem como morrem todas as pessoas, e se forem visitados por qualquer castigo, como se dá com todas as pessoas, então o Senhor não me enviou. Mas, se o Senhor criar alguma coisa nova e a terra abrir a sua boca e os engolir com tudo o que eles têm, e se eles descerem vivos ao mundo dos mortos,
então vocês saberão que estes homens desprezaram o Senhor. E aconteceu que assim que Moisés acabou de dizer todas essas palavras, a terra debaixo deles se fendeu, abriu a sua boca e os engoliu com as famílias deles, com todos os que eram partidários de Corá e com todos os bens deles. Eles e tudo o que lhes pertencia desceram vivos ao mundo dos mortos. A terra os cobriu e desapareceram do meio da congregação. Todo Israel que estava ao redor deles fugiu do grito deles. Todos gritavam: vamos fugir, para que a terra não venha a nos engolir também. Então veio fogo do Senhor e consumiu os 250 homens que ofereciam o incenso. Os incensários são aproveitados. O Senhor disse a Moisés: diga a Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, que pegue os incensários do meio do incêndio e espalhe as brasas para longe, porque os incensários são santos. Quanto aos incensários daqueles que pecaram contra sua própria vida, que deles se façam lâminas para a cobertura do altar, porque eles os trouxeram diante do Senhor, por isso são santos e serão por sinal aos filhos de Israel. O sacerdote Eleazar pegou os incensários de metal que aqueles homens que foram queimados tinham trazido, e os incensários foram transformados em lâminas para a cobertura do altar, por memorial para os filhos de Israel, para que nenhum estranho que não for da descendência de Arão se aproxime para acender incenso diante do Senhor, para que não seja como Corá e o seu grupo, como o Senhor lhe tinha dito por meio de Moisés. Novo tumulto e seu castigo. Mas no dia seguinte, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão, dizendo: vocês mataram o povo do Senhor. Quando o povo se ajuntou contra Moisés e Arão, eles se viraram para a tenda do encontro, e eis que a nuvem a cobriu, e a glória do Senhor apareceu. Moisés e Arão foram para a frente da tenda do encontro. Então o Senhor falou a Moisés, dizendo: saiam do meio desta congregação, e eu a consumirei num momento. Então eles se prostraram sobre o seu rosto. Moisés disse a Arão: pegue o seu incensário, ponha neles algumas brasas do altar, coloque incenso sobre elas, vá depressa à congregação e faça expiação por eles, porque grande indignação saiu de diante do Senhor. Já começou a praga. Arão pegou o incensário, como Moisés lhe havia falado, e correu para o meio da congregação. Eis que a praga já havia começado entre o povo. Arão colocou incenso nele e fez expiação pelo povo. Pôs-se em pé entre os mortos e os vivos, e cessou a praga. Ora, os que morreram daquela praga foram 14.700, fora os que morreram por causa de Corá. Arão voltou para junto de Moisés, à porta da tenda do encontro, e cessou a praga. Capítulo 17. O bordão de Arão floresce. O Senhor disse a Moisés: fale aos filhos de Israel e receba deles bordões, um pela casa de cada pai de todos os seus chefes, segundo as casas de seus pais, isto é, 12 bordões. Escreva o nome de cada um sobre o seu bordão. Porém, o nome de Arão você escreverá sobre o bordão de Levi, porque cada cabeça da casa de seus pais terá um bordão. Põe esses bordões na tenda do encontro, diante da arca do testemunho, onde eu me encontro com vocês. O bordão do homem que eu escolher, esse florescerá.
Assim farei cessar as murmurações que os filhos de Israel proferem contra vocês. Então Moisés falou aos filhos de Israel, e todos os seus chefes lhe deram bordões. Cada um lhe deu um, segundo as casas de seus pais, 12 bordões, e entre eles estava o bordão de Arão. Moisés pôs estes bordões diante do Senhor na tenda do testemunho. No dia seguinte, Moisés entrou na tenda do testemunho, e eis que o bordão de Arão, pela casa de Levi, havia brotado, e tendo feito sair brotos, havia produzido flores e dava amêndoas. Então Moisés trouxe todos os bordões de diante do Senhor a todos os filhos de Israel. E eles olharam, e cada um pegou o seu bordão. O Senhor disse a Moisés: torne a pôr o bordão de Arão diante da arca do testemunho, para que se guarde por sinal para filhos rebeldes. Assim você fará acabar as murmurações que eles proferem contra mim, para que não morram. E Moisés fez assim. Como o Senhor lhe havia ordenado, assim fez. Então os filhos de Israel disseram a Moisés: eis que vamos morrer. Estamos perdidos. Estamos todos perdidos. Todo aquele que se aproximar do tabernáculo do Senhor morrerá. Será que todos vamos morrer? Como eu comentei, né? Mais cedinho um pouquinho hoje, Marilis. Alguns minutinhos só, né? Só para dar tempo aí de encaixar o Integra no horário certinho aí. Deixa eu compartilhar com vocês aqui então meu caderno de leitura, meu caderno de anotação aqui. Muito triste esse capítulo de número 16, né? A rebelião de Corá, Datã e Abirão. Muito triste. Deixa eu só ajustar aqui na tela, né? Vamos lá. Lembrando que Moisés já tinha enfrentado uma rebelião encabeçada pela sua própria irmã. Não esqueçam disso. E com a ajuda do seu irmão, né, Arão. A rebeldia de Miriam, no entanto, diferente desta, ela não teve tempo de alcançar o arraial. Tá? Foi muito no início a rebeldia de Miriam. Essa aqui não. Os capítulos de número 16 e 17, eles registram, né, um episódio tenebroso, terrível. Várias revoltas. Não é uma revolta apenas. Nós temos várias revoltas acontecendo dentro desta rebelião, né, arquitetada por Corá. Algumas traduções vão chamar ele de Coré, tá? A NAA está chamando ele de Corá, tá? Pode haver uma variação no nome, tá? Coré ou Corá, tanto faz, tá? O capítulo 16, ele não identifica o lugar aonde Coré ou Corá, e aqui tem um detalhe muito importante, levita, né? Olha só que coisa interessante. Levita. Tá? O que mais chama atenção aqui é que Corá era um levita. De qual clã? Dos coatitas. Os coatitas que carregavam os utensílios sagrados do templo, do tabernáculo. Né? Então, olha só. E ainda ele consegue trazer para esta rebelião homens, né, da tribo de Ruben. Olha só que coisa interessante que acontece aqui, gente. Tá? Então,
Corá consegue arregimentar Datã e Abirão. Corá provavelmente um homem revoltado, né? Mas aquele ditado, né? Cavalgando um cavalo morto. Né? Por que cavalgando um cavalo morto? É algo que não existe. Né? É algo que é um modelo, um sistema que já nasce morto. É uma rebelião que não teria sucesso. Era algo contra Deus, de tudo que já tinha sido visto, de tudo que já tinha se manifestado. E outra, né? Se levantam diante de Moisés com 250 homens, chefes da congregação, eleitos por ela, e olha só, homens de renome. Olha que coisa interessante aqui. Então, esse movimento, esta rebelião, consegue arregimentar, diante de uma suposta causa justa, 250 homens que eram homens que lideravam as tribos, faziam parte da liderança, homens que estavam à frente das decisões junto das tribos. E aí o verso de número 3 vai dizer, né? Se ajuntaram contra Moisés e contra Arão. O foco deles aqui não era Deus, a princípio, diretamente. O foco deles era Moisés e Arão, mas lembrando que o Senhor já tinha dito, já tinha deixado claro para esse povo que uma rebeldia contra Moisés e Arão era uma rebeldia contra o próprio Deus, porque Deus havia escolhido eles. Mas o que vai aparecer aqui no verso de número 3 é algo interessante. Ó. Basta, toda a congregação é santa, cada um deles é santo, o Senhor está no nosso meio, por que vocês se exaltam na congregação? A ideia deles de se oporem a Moisés e Arão era justamente de que no entendimento, deixa eu ter eu cuido sempre aqui para deixar fechado minha porta, minha janela aqui, mas sempre entra um insetinho para incomodar. Né? Acho que ele escapou lá. Minha sogra abriu outra porta lá e escapou para cá. Mas olha só, eles não queriam dividir o poder. A questão aqui é que eles queriam tomar o poder. Eles não queriam a distribuição do poder. Eles queriam a saída de Moisés e de Arão. E acusaram eles como se fossem ditadores, né? Olha só, quem vocês pensam que são? Vocês se exaltam sobre a congregação. Todo mundo aqui é santo. Aí o texto vai dizer que Moisés, quando ouve isto, caiu sobre o seu rosto. O que seria o caiu sobre o seu rosto? A gente já viu em outro momento, lá na própria revolta, na rebelião de Miriam. Né? Poderia ser entristecer, poderia ser vergonha. Moisés ficou com vergonha, Moisés se curvou de vergonha. Tá? O Targum de Jonathan vai usar esta expressão caiu sobre o rosto como se ficou corado de vergonha por causa do pecado deles. É a chamada vergonha alheia, né? Ficou envergonhado por causa deles, tá? O caiu sobre o rosto também pode ser né, se prostrar com o rosto em terra. Verso de número 5. E falou a Corá e a todo o seu grupo, dizendo: amanhã pela manhã o Senhor fará saber quem é dele e quem é santo, e quem é o santo que ele fará chegar a si. Aquele a quem escolher, esse ele fará chegar a si. Versículo 5 é um sinal de, nesse argumento de Moisés, uma prova, né? Deus estaria colocando a prova ali. Tá? Deus estaria provando qual teria sido o seu escolhido. Façam isto, peguem incensários, Corá e todo o seu grupo.
Tá? Versículo 6 e versículo 7 é uma ordem para como vai se proceder esta manifestação do Senhor, né? Como o Senhor vai mostrar que é Ele, tá? Ó, peguem incensários, ponham brasas nos incensários. Amanhã, coloquem incenso sobre as brasas do Senhor. O homem que o Senhor escolher, este será santo. E agora basta, filhos de Levi. Agora quem se ira é próprio Moisés, né? Moisés usou a mesma linguagem que fora usada pelos rebeldes, tá? Até porque não era Moisés quem estava usurpando a autoridade, né? Os rebeldes é que estavam tentando usurpar a autoridade. Então, os eventos do dia seguinte demonstrariam que Corá, Datã e Abirão não tinham direito nenhum. Corá era um levita. Tinha alguns deveres sagrados, mas não tinha o dever, não podia nem chegar ao dentro do tabernáculo. Não podia, né? Não podia ultrapassar os limites. Deus havia dado, Deus já tinha ordenado todos os limites, as funções, quem trabalharia em cada lugar. Já estava tudo certo. Estava tudo organizado. Por que dessa rebelião? Moisés disse também a Corá: agora escutem, filhos de Levi, né? Versículo 8 e 9. Será que para vocês é pouca coisa o fato de o Deus de Israel os ter separado da congregação de Israel para fazer chegar a si, a fim de cumprirem o serviço do tabernáculo e estarem diante da congregação para ministrar-lhe? Olha só, é pouco. Moisés estava dizendo, é pouco. Judá, Isacar, Zebulon, Dan, Naphtali, Ruben, Manassés, Efraim, nenhum deles tem este privilégio de servir no serviço do Senhor. Nenhum deles. É pouco. E aí, tem o versículo aqui, deixa eu ver. Continuando aqui, né? O que o Moisés está falando. Ele fez chegar você, Corá, e todos os seus irmãos, os filhos de Levi, com você. Aqui, ó, essa frase. Agora vocês buscam também o sacerdócio. O versículo 10 é revelador. O versículo 10 mostra justamente o que passava, qual era a ambição, o que Corá queria, tá? Por quê? Vamos lá. Embora o serviço de Corá fosse secundário, comparando com o serviço, né? Lembram, né? Os coatitas, gersonitas e meraritas são os que servem ali nessa montagem, desmontagem, transporte do tabernáculo. Somente o sacerdócio de Arão, ou seja, os descendentes de Arão, que serviam dentro do tabernáculo, tá? Mas por mais que fosse secundário, comparando com a tarefa de Arão e seus filhos, era uma maneira de se aproximar de Yahvé. Era um elevado privilégio. Mas o que o texto está querendo nos dizer aqui é que alguns levitas queriam e ambicionavam algo maior. Eles queriam tomar o tabernáculo. Por quê? Vários motivos, né? Ao invés de servir os sacerdotes transportando o tabernáculo, o que eles queriam? Olha, talvez os animais que ficam para os sacerdotes, as ofertas que ficam ali, né? E o Targum de Jonathan,
e o Dionkelos, né, são dois targums assim que são bem conceituados no judaísmo. Eles supunham que o próprio Corá desejava ser o sumo sacerdote de Israel. Então ele queria dar o início a uma nova lei, uma nova ordem, um novo culto, tá? Era isso que ele queria fazer ali. Verso de número 11. Portanto, você e todo o seu grupo estão contra o Senhor, e Arão, o que é ele para que estejam murmurando contra ele? Então aqui mostra realmente qual era a causa, né? Murmuravam contra Arão. Só que tinha uma coisa que eles esqueciam. Murmurar contra Arão era murmurar contra o próprio Yahvé. Murmurar contra Arão era murmurar contra Deus. Aí vamos lá, né? Moisés manda chamar Datã, Abirão, filhos de Eliabe, porém eles disseram, não iremos. Tá? Era o outro grupo que fazia parte da revolta, mas estava como eles não eram levitas, eram da tribo de Ruben, né? Olha que interessante. Eles não querem. Moisés chama e o espírito de rebeldia, claríssimo, né? Será que é pouca coisa o fato de você nos ter tirado de uma terra que mana leite e mel para nos fazer morrer neste deserto? Então os versículos 12, 13, 15, até o 15, né, 14, 15, vão mostrar justamente isso, né? Mostrar um quadro paralelo, tá? Agora um pouco diferente da informação que nós vimos em relação a Corá. Corá quer o sacerdócio, tá? E Datã e Abirão, talvez, né? Um relacionamento mais próximo de Corá, já estão revoltados com Moisés e com Arão pelo fato de não terem uma terra. E agora você quer também se fazer príncipe sobre nós? Ele vai dizer, ó, além disso, você não nos levou a uma terra que mana leite e mel, nem nos deu campos e vinhas como herança. Você pensa que pode arrancar os olhos dessa gente? Pois não iremos. Olha que texto curioso, né? Arrancar olhos dessa gente. Algumas traduções vão dizer, pensa que lançará pó aos olhos. Gente, eu vou ter que dar só um minutinho aqui, vou ter que eliminar essa mosca aqui, só um pouquinho. De volta aqui, perdão. Então, olha só. Voltando aqui para o texto. Algumas traduções vão dizer o seguinte: pensa que lançará pó aos olhos. Essa expressão lançará pó aos olhos ou arrancar os olhos, sabe o que estava dizendo? É o seguinte: pensa que tu vai enganar esse povo, pensa que tu vai ludibriar esse povo, né? O que os traidores, o que a rebelião estava dizendo aqui? Olha, você está ludibriando, tu está cegando esse povo, né? No sentido de, figuramente, olha, tá todo mundo cego aqui, sendo guiado por ti, ninguém está entendendo nada, não vamos a lugar nenhum, não tem terra nenhuma, e tu não deu nem campo nem vinha pra gente, então tu pensa que vai arrancar os olhos desse povo? Tá? Então essa expressão, arrancar os olhos ou lançar pó aos olhos, significa isso.
Datã e Abirão estavam dizendo que o povo estava sendo encantado, né, sendo enrolado. Então Moisés ficou muito irado e disse ao Senhor: não atentes para a oferta deles, não tirei deles nenhum só jumento, não fiz mal a nenhum deles. Teve um texto que nós lemos, ainda dentro de Números, lembram? Sobre a própria rebelião de Miriam e Arão. Moisés era um homem manso, era um homem humilde. Moisés era um homem íntegro. Moisés não enriqueceu levando esse povo. Moisés não tirou proveito desse povo. Moisés, pelo contrário, né, fez uma negação da sua própria vida. Então Moisés está dizendo, olha, Moisés foi um líder absoluto. Nunca exigiu que o povo contribuísse para o seu enriquecimento. Nunca. Né? Ele era um mediador entre Deus e Israel. Não era um tirano. E aí ele ainda vai dizer, olha, nunca fiz mal. Eu nunca roubei, nunca tirei e nunca fiz mal a ninguém. Né? Moisés, e aí, né, óbvio, né, era humano, poderia se irar, sem sombra de dúvida. Moisés disse ainda a Corá: você e todo o seu grupo ponham-se diante do Senhor, você e eles, e também Arão, no dia de amanhã. Então, a partir desse ponto, tá? A partir desse ponto, o que nós temos aqui? Deixa eu só ver os comentários aí. A partir desse ponto, volta a história de Corá, né? Porque nós estávamos vendo aqui que ele fala de Corá, abre, mostra a situação paralela que está acontecendo com Datã e Abirão, e agora voltamos para Corá. Cada um pegará o seu incensário e porá incenso nele. Tá? Que cada um traga o seu incensário diante do Senhor, 250 incensários. Também você e Arão, cada qual o seu. Lembram que eram 250 homens. Tá? Arão e Corá tomariam seus incensários. Tá? E o ofício do sumo sacerdote. Qual era a ideia aqui, gente? Tá? Olha, não é uma simples prova. Não é uma simples prova. O que Corá queria? O sacerdócio. Qual era a função do sumo sacerdote? Ele pegava o incensário e entrava na presença de Deus. Datã e Abirão também estariam nesse momento aqui com seus incensários. Mas a ideia está entre Arão e Corá, tá? Quem vai receber o ofício de sumo sacerdote? Os dois, né? Como se estivesse oficializando. E Deus aprovaria. Então, olha só. Aprovaria né? Assim pegaram cada qual o seu incensário. Puseram brasas nele. Sobre as brasas colocaram incenso. E se puseram com Moisés e Arão diante da porta da tenda do encontro. Fora do átrio, tá? Na porta da tenda do encontro, tá? No átrio, tá? Era no espaço externo. Bem provavelmente ali aonde tínhamos o altar de holocausto e a bacia. A porta da tenda do encontro, tá? Verso de número 19. Corá reuniu contra eles todo o povo à porta da tenda do encontro. Provavelmente todos esses rebeldes, né? Todo aquele grupo que ele já havia arregimentado, né? Trouxe ali para a porta da tenda do encontro, tá? Então a glória do Senhor apareceu na congregação. Olha só, a glória do Senhor apareceu para toda a congregação. Aí, verso 20 e 21. Os rebeldes são castigados. O Senhor disse a Moisés e Arão:
Afastem-se do meio desta congregação e eu consumirei no momento. A ideia aqui do Senhor era de consumir todos. Todos. Porque certamente essa rebelião já tinha tomado todo o arraial. Tá? Diferentemente da tentativa de Miriam e de Arão, essa aqui tomou grandes proporções. Mas olha só, mas Moisés e Arão se prostraram sobre o seu rosto, dizendo o seguinte: ó Deus, autor e conservador de toda a vida. Tem uma expressão nova que nós não vemos Moisés e Arão falando como o autor, né, do sopro de vida do homem, autor e consumador de toda a vida. Será que pelo fato de pecar um só homem ficarás indignado contra toda esta congregação? É claro que a congregação toda havia pecado, né? Mas foi um homem que levou ela a pecar. E aqui tem um contraste, é algo bem interessante, né? Porque por um homem entrou o pecado no mundo. Claro que a congregação não era culpada de pecado grave, como no caso de Corá e os 250. Então Moisés e Arão estão clamando por misericórdia para o restante do povo. Tá? O Senhor respondeu a Moisés: fale a toda esta congregação, dizendo: afastem-se da habitação de Corá, Datã e Abirão. Tá? Olha só. Opa, tá sem. Deixa eu só arrumar aqui, gente. Afastem-se da habitação de Corá, Datã e Abirão. Claro, esse afastar aqui já era um sinal, né? Já era. E era para toda a congregação. Olha só. Afaste-se, toda a congregação. Porque era uma mensagem que estava clara que havia uma rebelião ali. Moisés transmitir essa mensagem para toda a congregação significava que Corá estava em rebelião. Tá? Estou citando Corá bastante aqui porque a NAA fala Corá. Eu sei que muitas bíblias falam Coré, né? Mas a tradução que eu estou usando fala Corá. Tá? Adiante. Então Moisés se levantou e foi para onde estava Datã, Abirão, e os anciãos de Israel foram com ele. Tá? E Moisés disse à congregação: peço que vocês se afastem das tendas destes homens perversos e não toquem em nada do que é deles, para que vocês não sejam destruídos por causa de todos os pecados que eles cometeram. Olha que interessante esse fato aqui, né? Primeiro, o afastamento da habitação dos homens. Tá? Isso está muito claro no versículo 24 até o 27. Né? No sentido de não tocar em nada do que pertencia a Corá, Datã e Abirão. Tá? E o que mais me chama a atenção nesse texto é o seguinte: Corá, Datã e Abirão estão vendo esse movimento de Moisés, de ordenar que se afastem, de falar em nome do Senhor. Havia tempo para arrependimento. Né? Bem provavelmente, se clamassem por misericórdia, pedissem perdão, mas não, eles foram em frente no teste. Eles queriam continuar. E aí se afastaram da habitação de Corá, né? Olha só o que diz o verso de número 27. Eles se afastaram da habitação de Corá, Datã e Abirão. Datã e Abirão saíram e se puseram à porta da tenda, juntamente com sua mulher, seus filhos e suas crianças. Que situação terrível, né? Então, imaginem todo o clã, toda a família, todo mundo vendo aquela situação ali de rebeldia, né? E não só de rebeldia contra
Arão e Moisés, mas era uma rebeldia contra o próprio Yahvé, reclamando que não tinham recebido terra, né? Estavam numa jornada, sabiam que o destino era Canaã, recentemente tinham passado por toda aquela questão dos espias, onde os próprios espias haviam morrido, né, com peste. Então, assim, era um povo obstinado, né? Era um povo obstinado. Então Moisés disse: nisto vocês saberão que o Senhor me enviou para realizar todas estas obras, que não procedem de mim mesmo. Então Moisés foi muito claro, ó, tudo que eu estou fazendo aqui, toda a minha liderança, todo o desempenho do que eu realizo, não vem de mim, vem de Yahvé. Tá? Moisés estava sendo claríssimo com eles, né? Dizendo, olha, é do Senhor, vem da parte do Senhor. E aí o grande teste. O grande teste. Se estes homens morrerem como morrem todas as pessoas, e se forem visitados por qualquer castigo, qualquer doença, né? Se morrer como qualquer pessoa morre, um castigo, uma praga, um acidente, né? O Senhor não me enviou. Mas Moisés vai dizer o seguinte: mas se o Senhor criar alguma coisa nova, e a terra abrir a sua boca, e os engolir com tudo o que eles têm, e se eles descerem vivos ao mundo dos mortos, então vocês saberão que estes homens desprezaram ao Senhor. Primeiro Moisés fala em alguma coisa extraordinária, que nunca havia acontecido para morrer pessoas. Tá? Então, o que Moisés está dizendo é: esses homens miseráveis, rebeldes, precisam morrer de alguma forma incomum, tão extraordinária que fosse convincente para toda a congregação. Tá? Tinha que ser uma forma extraordinária. Tá? E Moisés fala: se a terra abrir a sua boca. Moisés certamente aqui foi impelido por Yahvé, óbvio, né, a sugerir esse modo incomum de morte. A terra não abria, né? Não havia um terremoto capaz de sugar apenas as famílias de Corá, Datã e Abirão. Tá? E aí a sentença: se isso acontecer, gente, esses homens desprezaram ao Senhor. Se eles descerem vivos para o mundo dos mortos. Então, olha que coisa interessantíssima, né? Aconteceu que assim que Moisés acabou de dizer estas palavras, a terra debaixo deles se fendeu. Abriu a sua boca e os engoliu com as famílias deles, com todos os que eram partidários de Corá, com todos os seus bens. Eles e tudo o que lhes pertencia desceram vivos aos mundos dos mortos. A terra os cobriu e desapareceram no meio da congregação. Mundo dos mortos, né? A palavra para mundo dos mortos, onde é que está aqui? Aqui, ó, mundo dos mortos, tá? É o conhecidíssimo termo Sheol. Tá? Mundo dos mortos, ou traduzido por abismo, tá? Então, no início, para a cultura, a doutrina judaica, Sheol era apenas um sepulcro, tá? Depois, na sequência, ela vem indicar um lugar horrendo, muito traduzido por inferno. Nós vamos ver, por exemplo, Apocalipse 1:18, muitas bíblias traduzindo Sheol. Acho que há, se você tem, só para que você confira, né? Se você tem duas traduções diferentes aí. Se não me falha a memória, a King James fala isso. Que Jesus tem as chaves do Sheol. Deixa eu ver aqui, tá? Não, a King James fala inferno e morte. Tá? A King James fala inferno e morte.
tem alguma tradução que vai falar Sheol e morte. Então, na doutrina judaica antes era apenas um sepulcro, e isso vai ganhando, então, uma conotação diferenciada ao longo do tempo e começa a se passar como um lugar sombrio, horrendo, ok? Então, mundo dos mortos. Então, a chamada para esse texto aqui é justamente essa. Mundo dos mortos, ok? Vocês estão me ouvindo bem aqui? Tá legal, né? Porque acho que tinha dado uma queda aqui, parecia que tinha caído. Verso de número 34. Todo Israel estava ao redor deles, todo Israel que estava ao redor deles fugiu do grito deles. Imagine a cena, né? Imaginem sepultura, né? Neuza diz, sepulcro, sepultura. Imaginem a cena. Toda a congregação ao redor, né? Afastada, óbvio, da habitação de Corá, Datã e Abirão, tá? Lembrando que, vamos lá, onde é que está acontecendo esse processo aí, gente? Olha só. Vamos pegar aqui. Olha que interessante. Ó. Da onde eram os homens rebeldes? De Ruben e de Coate. Então, imagina essa turma toda vindo para cá, ó, né, tentando enxergar o que está acontecendo. E essa cena se dá primeiro aqui, né, com os incensários, e provavelmente, né, quando Moisés vai com os anciãos, vem para cá e manda quem estava ali, né, porque eram homens que lideravam, tá? Corá, Datã e Abirão eram homens que lideravam, provavelmente estavam sempre na linha de frente. Então, notem que é nessa região aqui, é nessa região que a terra abre e engole estes homens, né? É uma cena apavorante, ainda mais com os gritos, né? De as pessoas verem a terra se abrindo debaixo dos seus pés e engolindo todos eles. E aí o texto vai dizer: vamos fugir para que a terra não venha a nos engolir também. Então veio fogo do Senhor e consumiu os 250 homens que ofereciam o incenso. Olha o que acontece aqui. A terra engole, né, Corá, Datã e Abirão. E fogo do Senhor, porque isso aqui também era um fogo estranho que eles estavam apresentando, né? Não era... lembram de Nadab e Abiú, filhos de Arão, por que morrem? Porque apresentam ao Senhor fogo estranho. Fogo estranho no sentido de não era a liturgia, não era o protocolo, não foi como o Senhor definiu. Aqui também, do mesmo jeito. Eles estavam colocando à prova e, de certa forma, também apresentando o fogo estranho. E a Bíblia vai dizer que o fogo do Senhor consome os 250 homens que ofereciam incensário. E aí abre algo interessante nessa história, que é os incensários sendo aproveitados. O Senhor disse a Moisés: diga a Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, que pegue os incensários do meio do incêndio e espalhe as brasas para longe, porque os incensários são santos. Olha que interessante. Aquilo que tocasse algo santo se tornava santo. Lembram disso, né? Havia uma santidade por contágio, tá? Santidade por contágio. Olha que interessante. Quanto aos incensários daqueles que pecaram contra a sua própria vida, que deles se façam as lâminas para a cobertura do altar, porque eles os trouxeram diante do Senhor, por isso são santos, e serão por sinal aos filhos de Israel. Olha só, então,
foram consumidos somente os homens, óbvio, né? Aí os incensários não seriam mais utilizados como incensários, mas eram santos e simplesmente não podiam ser jogados fora. Então eles foram aquecidos, né, martelados para se tornarem chapas de bronze para servirem de cobertura do altar. Então era um material que recobria o altar, né? Ali na parte do sacerdócio ali, até, né, com uma cobertura provavelmente do altar de bronze que tinha para o sacrifício de holocausto. A Neucedir está falando, a mitologia grega fala muito do Sheol, panteão dos deuses, tem o deus da morte, Hades, irmão de Zeus. O povo vai linkando e construindo fábulas, muito com base em relatos bíblicos. Verdade. Também não podemos esquecer que a própria cultura judaica também tem essa... herda um pouco, por exemplo, da cultura egípcia, depois no judaísmo do Segundo Templo da cultura babilônica. Então as culturas vão se misturando, né? Mas essas fábulas geralmente vão surgindo também dessas palavras que vão sendo aplicadas ao longo do registro histórico, né? O sacerdote Eleazar pegou os incensários de metal que aqueles homens que foram queimados tinham trazido, e os incensários foram transformados em lâminas para a cobertura do altar, por memorial para os filhos de Israel, para que nenhum estranho, olha só que coisa interessante, que não for da descendência de Arão, se aproxime para acender incenso diante do Senhor, para que não seja como Corá e seu grupo, como o Senhor lhe tinha dito por meio de Moisés. Então, a ideia de transformar os incensários em chapa de cobertura era também um memorial para dizer o seguinte, olha, vocês vão se lembrar de que é um lembrete, né, acerca de quem o Senhor dera autoridade, para quem Deus deu autoridade. Então, diariamente, o povo trazia o seu sacrifício até o altar. Tá? O sacerdote autorizado tomava as partes do animal. Então todo mundo que fosse ofertar enxergaria aquele utensílio novo em cima do altar de bronze. Opa, tem uma chapa memorial. Né? Lembrem-se, quem é que recebeu a autoridade do Senhor para exercer o ofício do sacerdotal? Tá? Finalizando o capítulo de número 16, está vendo o verso 41, a partir do verso 41, um novo tumulto, uma nova, né, imaginem, um povo daquele tamanho, né, fico eu imaginando, né, um arraial desse tamanho, rebeliões pipocando, né? É normal. Imagina a semente do mal plantada por Corá se espalhou. E aí o texto vai dizer, olha, no dia seguinte, toda a congregação. Olha a revelação que o texto está nos dando aqui. Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão. Tá? É interessante porque o que eles vão dizer? Vocês mataram o povo do Senhor. Eles estavam tão rebeldes, mas tão cegos, que eles não viram que o juízo era de Deus. Não perceberam que o juízo estava vindo de Deus. Né? Não perceberam que Moisés diz, olha, se vocês morrerem, né, como morre qualquer um, beleza, eu não sou enviado do Senhor, nós não estamos aqui em nome do Senhor, não foi o Senhor que escolheu. Agora, se morrer e por acaso, né, Moisés diz, se a terra abrir, Moisés para de falar, a terra abre. Poxa, né? Gente obstinada, cega, gente que não percebe. E aí diz, olha, vocês mataram o povo do Senhor.
Não, gente. É o Senhor que quer eliminar vocês todos. Só estão vivos porque nós intercedemos. Quando o povo se ajuntou contra Moisés e Arão, eles se viraram para a tenda do encontro. E aí eis que a nuvem a cobriu e a glória do Senhor apareceu. Tá? É interessantíssimo isso. Tá? Essa glória do Senhor é usada para Shekinah. Né? Até eu vi um vídeo recentemente no canal do Jesus Cop, alguém falando que o termo correto não era Shekinah, porque Shekinah se derivava de Shakan, né? Mais ou menos assim. Mas o Targum, John Kellos, ele vai traduzir justamente por Shekinah. Tá? E aí Shekinah vem sendo utilizado justamente por causa desta... Nós não podemos esquecer que, seja Shakan ou Shekinah, é Shekhinah, né? Não é Shekinah, a gente acaba transliterando e falando. As palavras sofreram ao longo do tempo variações, tá? Mas o fato é que a glória do Senhor, tá? A glória do Senhor desce, a glória do Senhor aparece. Olha que coisa magnífica que vai acontecer agora. Moisés e Arão foram para a frente da tenda do encontro. Então o Senhor falou a Moisés dizendo: saiam do meio desta congregação e eu consumirei num momento. Então, mais uma vez o Senhor estava querendo pôr um fim neste povo. E lembram que o Senhor havia dito para Moisés: olha, eu farei de ti uma grande nação e não estarei quebrando o meu pacto com Abraão, porque você, a ideia era o pacto abraâmico, tá? Claro, de Abraão vem Isaac, Jacó, os 12 filhos e os 12 filhos formando a nação por causa de grandes tribos, mas a promessa não era para os 12 filhos, o pacto era abraâmico. Então, tendo um descendente de Abraão, dali brotaria uma nova nação. Então o Senhor estava dizendo para Moisés: olha, posso levantar uma nova nação. Então eles se prostraram sobre o rosto do Senhor. É claro que, vamos pensar o seguinte, né? No relógio humano, as coisas demorariam um pouco mais para acontecer, né? De Moisés e Arão até sair uma nação, demoraria mais, sei lá, 300 e 400 anos, né? Verso de número 46, né? Aqui, ó. Moisés disse a Arão: pegue o incensário, ponha nele algumas brasas do altar, coloque incenso sobre elas e vá depressa à congregação e faça expiação por eles, porque grande indignação saiu de diante do Senhor. Já começou a praga. Olha que coisa impressionante, gente. Eles já estavam se rebelando. Já estavam. Voltamos para cá. Moisés foi para frente. Moisés e Arão estavam na frente da tenda do encontro, tá? O povo se ajuntou contra Moisés e Arão, dizendo: vocês mataram o povo do Senhor. O Senhor fala para Moisés: sai do meio deles, eu vou consumir. Sai do meio deles. Eles se prostram com o rosto em terra, pegam o incensário e Moisés diz a Arão: pega o incensário, ponha nele brasa, coloque incenso e vai depressa e faça expiação por eles. Porque já começou a grande indignação, né? Porque grande indignação saiu de diante do Senhor e já começou a praga. Olha que coisa terrível. Arão pegou o incensário como Moisés lhe havia falado e correu para o meio da congregação. Tá? Imagine a cena, a praga já começando e Moisés e Arão correndo para o meio da congregação. Né? Eis que a praga já havia começado entre o povo. Arão colocou incenso nele e fez expiação pelo povo.
Então, o juízo de Deus foi, como sempre, foi muito rápido. E a praga já começou. Tá? Que praga era essa? Né? Que aparece aqui no versículo 47. Primeiro, uma matança terrível. Né? Uma chaga, alguma né? Como é que eu vou dizer assim? Algo extraordinário surgindo da parte de Deus, né? Poderia ser fogo caindo, tá? Poderia ser o fato é que o texto vai dizer que, olha só, pôs-se em pé entre mortos e vivos. Ou seja, a quantidade de pessoas que estava morrendo era muito grande já. E imagine Arão tentando caminhar entre mortos e vivos para a expiação do pecado do povo. Gente, imaginem, né? Tudo que esses dois homens passaram e agora estão ali, né, diante dessa grande rebeldia. Está lá Arão espiando, com incensário espiando, salvando vidas. E o capítulo 16 termina dizendo: ora, os que morreram daquela praga foram 14.700, fora os 250 e mais a família de Corá, Datã e Abirão, né? Que coisa magnífica. Coisa, né, extraordinária, assim, no sentido de apavorante, né? Arão voltou para junto de Moisés à porta da tenda do encontro e cessou a praga. Né? A matança terrível, ela não foi generalizada, né? Claro, perto de quase 3 milhões, morrer quase 15 mil pessoas, né? Mas também não podemos esquecer que toda a casa de Corá, Datã e Abirão também morreram, né? E aí o capítulo de número 17, algo que para mostrar justamente, né, que o espírito, olha só, o espírito de rebeldia dos filhos de Israel, além de ser maligno, era persistente. Então, era um juízo atrás de juízo e eles se rebelando, e eles mostrando um coração rebelde. E o capítulo de número 17 mostra que Moisés foi obrigado a fornecer mais um sinal miraculoso, que é o da vara, né, ou do bordão de Arão. A nossa fórmula de comunicação: o Senhor disse a Moisés: fale aos filhos de Israel e receba deles bordões, um pela casa de cada pai de todos os seus chefes, segundo as casas de seus pais, isto é, 12 bordões, e escreva o nome de cada um sobre o seu bordão. Olha que interessante. Então, imaginem 12 varas. Se fosse contada a de Levi, seriam 13. Tá? Mas Levi era a casta sacerdotal. Então, é 12 dessa turma toda aqui que está acampada. Ó. Tá? Então, na contagem final, daria 13 varas, né? Não 12. Porém, o nome de Arão você escreverá sobre o bordão de Levi. Por quê? Foi colocado o nome de cada tribo, né? Colocando o nome de cada um sobre o seu bordão, né? E aí, a tribo de Levi coloca o nome de Arão. Ou alguns ainda dizem que não foi o nome da tribo propriamente dita, e sim, talvez, o nome do chefe da casa, né? Escreva o nome de cada um, porque o texto não diz se é o nome da tribo ou se era o nome do chefe. O que é fato é que na tribo de Levi, o Senhor fala para que seja escrito o nome de Arão, porque
cada cabeça da casa de seus pais terá um bordão. Então essa complementação provavelmente nos mostra que era talvez até o nome do chefe, né? E não o nome da tribo. Ponha esses bordões na tenda do encontro, diante da arca do testemunho, onde eu me encontro com vocês, tá? Então era diante da arca, no Santo dos Santos, esses bordões foram colocados. O bordão do homem que eu escolher florescerá. Assim farei cessar as murmurações que os filhos de Israel proferem contra vocês. Então, era um milagre confirmatório. Era um milagre confirmatório. O que era fazer expiação? Expiação era uma espécie de oferta pedindo perdão pelos pecados, né? Então, olha que interessante. Cristo é a nossa expiação, né? Então Moisés falou aos filhos de Israel e todos os seus chefes lhe deram bordões. Cada um lhe deu um, segundo a casa de seus pais. 12 bordões. E entre eles estava o bordão de Arão. Então não eram 12, eram 13. Um para cada tribo, mais a tribo sacerdotal. Tá? Moisés pôs estes bordões diante do Senhor na tenda do testemunho. Tá? Versículo 8. No dia seguinte, Moisés entrou na tenda do testemunho e eis que o bordão de Arão pela casa de Levi havia brotado, e tendo feito sair brotos, havia produzido flores e dava amêndoas. Olha que coisa magnífica, né? Yahvé estava presente naquele lugar. E somente a vara de Arão havia sofrido uma transformação. As demais, mortas, estéreis, né? Apenas um bordão estava vivo, todos os outros mortos. Sinal convincente, né? Alguns targuns vão dizer que as amêndoas estavam até maduras e perfeitas, né? Dando aí o sinal de que houve ali o elemento da perfeição, enquanto que os outros bordões, as outras varas, estavam secas. Tá? Como poderia uma vara, né, um bordão, um cajado, alguma coisa assim, né, florescer e ainda dar amêndoa, né, perfeita? Aí o verso de número 9 vai dizer: então Moisés trouxe todos os bordões diante do Senhor a todos os filhos de Israel, cada um pegou o seu bordão. Imagine a cena, cada um pegando o bordão da mesma forma que havia entregado para Moisés, né? Do mesmo jeito que entregou para Moisés, eles receberam. Só que o Senhor disse a Moisés: torne a pôr o bordão de Arão diante da arca do testemunho, para que se guarde por sinal para filhos rebeldes. Assim você fará acabar as murmurações que eles proferem contra mim, para que não morram. Certo? Então, junto com as tábuas do testemunho e o maná, o bordão também se fazia, né, colocado ali diante da arca do testemunho. Tá? Moisés fez assim, como o Senhor lhe havia ordenado, assim fez. Então os filhos de Israel disseram: eis que vamos morrer, estamos perdidos, todo aquele que se aproximar do tabernáculo do Senhor morrerá. Será que vamos morrer? Então, esse versículo de número 12, ele mostra justamente, né, o desespero, o temor em reconhecer o pecado por terem feito oposição a Arão, porque fizeram oposição a Deus, né? Por caíram no engodo de Corá, né? Foram seguidores aí de uma revolta fraudulenta que só trouxe prejuízo. Ao invés desse grupo estar, né, louvando, adorando o Senhor, eles estavam aí tentando tomar o lugar, fazer rebelião. E o versículo 13 ainda diz, olha,
todo aquele que se aproximar do tabernáculo morrerá. Então nós vamos morrer. Então, a essa altura, eles já estavam tomados de temor, porque ninguém podia se aproximar do tabernáculo, com exceção do sacerdócio arônico. Então, emanava o que deles? Pavor, temor, medo de morrer. Algumas versões siríacas vão dizer o seguinte, né? Traduzem o final do capítulo como: estamos prestes a ser consumidos. Olha que coisa interessante. Prestes a ser consumidos. Porque eles entenderam, agora entenderam, né? Depois de tudo que aconteceu. Precisou mais de 15 mil pessoas morrerem para eles entenderem que a rebelião que eles estavam articulando era fraudulenta. Né? Era totalmente fraudulenta. Certo? Deixa eu ver aqui. Começamos um pouquinho mais cedo, né? Eu pedi para a Rose colocar, o pessoal colocar, porque eu já tenho que sair aí para o Integra. A Jo já foi até preparar e eu... justamente aqui, Marinês. E eu tô aqui com vocês. Amanhã estaremos aqui novamente. Aí sim, às 7h30 em ponto, sem problema nenhum. Se programe, tá? Deixa eu dar mais um bom dia aqui. Orion, Ivana, Douglas, Regina Célia, Mônica, né? Neuzedir. Deixa eu ver. Tiraram o meu antigo pastor assim, homem sábio. Rebeliões não acabaram, né? Continuarão aí, infelizmente. A primeira atitude de todo seguidor de Coré é cancelar por difamação o alvo de sua inveja. Ele segue o passo de Hazatan. Olha aí. Ana Regina, Maria Souza. Quem mais? Deixa eu ver aqui. Da mitologia grega eu já falei, né? Mirs Scarpe. Não queria enxergar a glória de Deus. O dia de hoje está sendo uma aula de cultura de comunidade, nada melhor nem pior que os dias de hoje. Verdade, né? Muito parecido. Ivone, Maria Souza. Completamente, totalmente rebeldes. Eles eram cegos, né? Fascinante essa leitura. Que bênção, né? Da Rose de novo. Andréia, bom dia. Da mesma forma, Deus faz ossos secos ganharem vida, Deus faz vida, né? Virar ossos secos. Exatamente. Da expiação eu já respondi, né? No que era expiação, tá? Hashem não mudou. Imagine que ele não fará na vinda do Mashiach, né? Os coreitas dos dias de hoje serão tragados. Bom dia, irmã Vera. Deus abençoe a todos. Ainda hoje muita gente cai nesse engano por parte de alguns líderes. Né? Deus abençoe. Não esqueça de deixar o seu like, ele é muito importante. Estamos aí com 40 espectadores simultâneos. Quantos likes tem? Quantos likes estamos? Voltem aí o comentário da Marinês aqui. Voltem aqui, comentem o vídeo, é muito importante para o canal. Né? E deixem o seu like. Certo? Avançamos aí. Hoje é o dia... Amanhã é o 50º dia do nosso plano de leitura. Olha aí, deixa eu colocar aqui. Ó. Deixa eu colocar aqui. Onde é que está? Voltando para cá. Ó. Números 16, 17, 49 de 365. E até alguém já colocou aqui, ó, 49 de 365. Amanhã completamos aí 50 dias de leitura, gente. 50 dias de leitura. Amanhã, números 18, 19 e 20. Que Deus abençoe você. Fique na paz que excede todo o entendimento. E até amanhã, às 7h30 da manhã. Não esqueça de deixar o seu like. Não esqueça de voltar ao vídeo e comentar. E considere se tornar aí um membro, né? Aqui, ó, um membro do canal Teologia para Todos. Essa semana eu posto aqui o e-book de Levítico, tá? Deus abençoe. Um ótimo sábado. Tchau, tchau.